que quanto mais nós estamos na presença de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais provações nós padeceremos. Então, é natural, se nós estamos buscando uma face de nosso Deus, nós estamos buscando viver de acordo com a vontade de Deus, é natural nós termos as provações. É natural nós passarmos pelas dificuldades espirituais da nossa vida. E como vencer essas batalhas? Né? Há um tempinho atrás foi lançado um filme, eu creio que aqui, se não todos, a maioria devem ter assistido, né? Até o Último Homem. Quantos aqui já assistiram esse filme? Glória a Deus. É um filme que é titulado do Cristão Adventista. Até porque o soldado, que é o personagem principal, ele relata as nossas doutrinas que nós seguimos, né? Pela guarda do sábado, com infinitas oportunidades, ele apresenta as doutrinas que nós seguimos. Então, o que me chama a atenção ali é a forma como ele vai para a batalha sem portar nenhuma arma. Aos olhos humanos, não podemos dizer que é algo impossível, né? Tal feito. Porque o filme é baseado em fatos reais. Então, pode acontecer. Nós, como servos de Deus, em nossas batalhas espirituais, nós também vamos para essas batalhas sem o armamento físico. Nós vamos com as armas espirituais. E uma das principais armas que é a oração. A oração faz com que nós possamos vencer as nossas batalhas, as nossas inquietações. É através das orações que nós nos mantemos de pé. Não é verdade? Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, e aqui nós vamos estudar, nós vamos falar um pouquinho sobre essa batalha desse grande rei que foi também vencida. E como nós conhecemos, não com a força de armas, não com a força, podemos dizer, humana, mas com o agir de nosso Deus. E assim nós tiramos lições para a nossa vida e como o nosso Deus age em nosso favor. Né? Quando nós estamos com o nosso coração contrito, quando nós confiamos verdadeiramente no Deus que nós servimos, que nós buscamos. Amém, povo de Deus? Em 2 Crônicas, capítulo 20. E antes de nós lermos o texto bíblico, eu vou convidar os irmãos para mais uma vez nós fazemos uma oração. Tá bom? Quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Nós vimos aqui para adquirir poder através da oração, através de toda a oração, em nome de Jesus. Então, com suas fontes, para nós falarmos com o nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai. Nesse momento, grande Deus, mais uma vez nós invocamos o santo e glorioso nome do Senhor. Te pedimos, grande Deus, que assim como a tua palavra se encontra aberta, a mesma possa falar aos nossos corações nessa noite. Assim, grande Deus, como eu te peço em oração antes de vir à igreja, te peço que essa mensagem possa chegar ao coração de alguém aqui que nessa noite possa estar precisando de uma resposta sua, Pai. Eu te peço humildemente que as minhas falhas, as minhas imperfeições não atrapalhem o teu nome de ser glorificado nessa noite. Por favor, grande Deus, esteja diante de nós. Fala aos nossos corações mediante a tua vontade e de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 3, a princípio, nós lemos assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos leonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E nós vamos nos adentrar até esse momento aqui, nesses 3 versículos, porque nesses 3 versículos nós já nos chama a atenção.
A Bíblia vai nos descrever que Josafá estava num ambiente confortável e de repente sobreveio sobre ele uma informação de que 3 nações estavam se levantando para vir pelejar contra o seu rei. E me chama a atenção, e principalmente o versículo de número 3, que diz assim: Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. E eu passei a me perguntar, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre Josafá. Eu pude perceber que o exército que Josafá tinha a seu dispor era um dos maiores da época, um dos mais fortes, um dos mais bem armados que um rei poderia ter. Josafá tinha à sua disposição em torno de 1.160.000 soldados, valentes, bem treinados e fortemente armados. Ou seja, diante dessa situação, se fosse um outro qualquer rei, o que ele poderia fazer? Vou acionar toda a minha tropa, vou acionar os meus soldados, os meus melhores soldados, e deixa que ele venha, deixa que esse povo venha. Não seria normal fazer, humanamente falando, já que ele tem à sua disposição uma grande cavalaria, ou grandes soldados capacitados e competentes para pelejar por ele. Ele poderia faria assim. Até porque a Bíblia vai nos descrever, se nós voltarmos um pouquinho antes aí, essa mesma situação de se colocar diante de nosso Senhor, Josafá já tinha feito antes, assim que ele pegou o reinado. A Bíblia vai nos descrever que ele herdou o reinado de seu pai. E Josafá ele reinou em torno de, eu perguntei aqui, em torno de 25 anos com o reinado de Josafá. E quando ele pegou o reinado de seu pai, ele fez totalmente diferente do próprio pai. Ele, de primeira, ele apregoou a palavra de Deus em todo o seu território. E ele destinou homens capacitados para ensinar a lei, a palavra de Deus para o seu povo. Então ele se preocupou mais na parte espiritual do que na parte humana. É certo que a palavra de Deus aqui vai nos descrever que ele falhou em alguns momentos. Alguns momentos que ele deveria realmente depositar confiança, ele fez aliança com quem não deveria. E o juízo de Deus recaiu sobre ele. Mas nesse momento em que nós lemos esses 3 versículos, Josafá me parece que ele aprendeu com o que aconteceu na vida dele. Ele aprendeu com a batalha que ele acabou causando pela própria vida dele. Ele aprendeu que primeiro precisava buscar o reino de Deus, demais coisas nos seriam acrescentadas. E a Bíblia vai descrever que ele junta todo o seu exército, ele junta os povos e até crianças de colo estavam juntos ali, buscando ao nosso Deus em oração, em clamor, pedindo misericórdia de Deus por aquela situação. Hoje, Josimar, aonde você quer chegar com todo esse contexto? Porque, queridos irmãos, isso acontece com a gente. E quando as situações adversas vêm sobre nossas vidas, muitas das vezes nós não temos o discernimento que Josafá teve de primeiramente buscar o nosso Deus. Mesmo conhecendo que Ele é vencedor de todas as batalhas, mesmo conhecendo de que se nós buscarmos a Ele em espírito e verdade, Ele vai nos atender. E Ele vai pelejar por cada um de nós. Às vezes a aflição é tão grande na nossa vida que nós esquecemos de um Deus tão maravilhoso. E às vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, somente quando nós quebramos a cara, que nós vamos lembrar que nós poderíamos ter buscado o nosso Deus em oração. E o pior de tudo é que às vezes nós, quando falamos desse amor, do amor desse Deus grandioso para outras pessoas que estão em dificuldade, a gente até ensina essas pessoas a buscar a Deus em primeiro lugar. E a gente, às vezes, deixa passar despercebido. Josafá, ele nos ensina que nós precisamos buscar o nosso Deus em espírito e verdade, através da oração, em primeiro lugar na nossa vida. Nos momentos de dificuldade, o nosso Deus está à disposição para nos ouvir as nossas orações. É interessante a oração de Josafá e de toda a congregação ali, a partir do versículo de número 5, leia comigo, a partir do versículo de número 6, que já é a oração de Josafá, diz assim: e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos?
dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá está reconhecendo a grandiosidade de Deus. Josafá está reconhecendo a grandiosidade do Deus que ele servia, que ele buscava, que ele acreditava. Ele está, em outras palavras, dizendo assim: eu não posso, mas o Deus que eu sirvo pode todas as coisas. E quando a gente muda aqui, pula um pouquinho para o versículo de número 12, a palavra de Deus vai descrever sobre a oração de Josafá, que ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos na onde? Ele reconhece que ele é pequeno demais para aquela determinada situação. Ele reconhece que ele não tem força suficiente por si só para vencer aquela batalha. Mas ele fala assim, uma frase no final que me chama muita atenção e me impacta. Aí ele fala assim: mas os nossos olhos estão postos em ti. Querida igreja, os nossos olhos nesses últimos dias estão antecedendo a volta do Senhor nosso Deus. Os nossos olhos, mediante as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, as nossas batalhas particular e pessoal, os nossos olhos também estão no nosso Deus. Os nossos olhos também estão hoje fincados naquele que pode todas as coisas diante de nós. Que nós possamos, queridos, assim como Josafá, buscar sempre a paz do nosso Deus através da oração. E eu, em particular, acredito muito no poder da oração. Eu não sei quantos aqui acreditam no poder da oração, mas eu acredito piamente no poder da oração. E posso citar vários exemplos, várias situações de situações que era adversa para o homem, que através da oração dos sinceros, do povo de Deus clamando, orando, Deus atendeu, Deus ouviu a oração. Eu posso citar algo que pode ser conhecido da Irmandade aqui, recente. Porque eu creio que algum de vocês também estava orando pela jovem Eloá, a filha do nosso irmão Romilson, da Igreja Central Esperança. Quantos aqui conheceu essa história da jovem Eloá? Está vendo uma boa parte? A situação daquela jovem ali, aos olhos humanos, era algo que era bastante complicado. Uma jovem de quase 3 anos de idade, nem completou 3 anos de idade ainda. Em menos de 2 meses, passar por 5 cirurgias na cabeça. Às vezes a gente pode olhar para uma situação como essa, mesmo orando, alguns poderiam dizer assim: eu vou orar, mas ela não vai resistir. Tem a situação que é. Mas a igreja estava orando. As orações estavam sendo levantadas para o nosso Deus, clamores estavam sendo elevados ao nosso Deus. Todos os dias, em todas as horas, tinha pessoa orando, tinha pessoa intercedendo, tinha pessoas acreditando que o milagre poderia acontecer através da oração. Tinha pessoas que não desistiram mesmo em meio à dificuldade. E o milagre aconteceu. Em menos de 3 meses, ela volta para casa. Coisa que o homem talvez diria que não iria acontecer, ela volta para casa com resposta às orações dos santos. Em resposta às orações daqueles que confiam no Deus que serve, nós clamamos, nós buscamos o nosso Deus. Nós apregamos jejum nas igrejas em prol da jovem Eloá e o milagre aconteceu. Esse é só um exemplo de um milagre que acontece através da oração. Mas eu tenho certeza que se eu abrir oportunidade para cada um de vocês, vocês vão ter uma história diferente sobre o poder da oração na vida de vocês. Ou na vida de alguém que você conhece. Porque a oração tem poder. E o que Deus nos pede nesses últimos dias, que nós possamos viver em oração constante, buscando a face, buscando o direcionamento de Deus sobre nossas vidas. Às vezes nós temos negligenciado, queridos, a oração na nossa vida. Quando a palavra de Deus diz que nós precisamos orar sem cessar, em todos os momentos estar em oração, às vezes nós negligenciamos o poder da oração na nossa própria vida. E às vezes nós somos tão tendenciosos que
devido à correria, eu vou usar o termo correria para não dizer uma negligência. Às vezes a gente sai de casa pela manhã e nem sequer coloca o nosso joelho no chão. Acordei muito em cima do horário, vou perder o horário do trabalho, vou perder o horário de tal situação. E saindo de casa, eu vou usar o termo sem proteção. E quando nós não buscamos a face de Deus para direcionar os nossos passos, os nossos caminhos durante o dia, nós saímos sem proteção. Nós saímos para a batalha, saímos para a guerra sem proteção, sem armamento nenhum, sem força nenhuma. Sabe, queridos, eu já tive experiências, eu posso falar com propriedade de vida na minha própria vida. Eu tenho o costume de sempre, quando eu acordo, ter o meu momento de oração, um momento de estudo da palavra, não para me engrandecer. Mas eu já tive momentos de sair, assim como relatei com os irmãos, sair nas pressas sem sequer abrir a Bíblia, sem sequer orar. Eu posso falar para você que o dia não é o mesmo. As coisas parecem que viram de cabeça para baixo, nada dá certo, tudo dá errado na nossa vida. Algo que era para ser tão tranquilo acaba criando tumulto. Por quê? Porque nós não buscamos a face do nosso Deus. Nós não buscamos a direção de nosso Deus para nos guiar, para nos conduzir em todos os procedimentos. E Josafá aqui é lindo ver a forma como Josafá busca o nosso Deus, acreditando que Deus pode tudo, que Deus vai resolver a situação dele, mesmo sendo difícil aos olhos humanos. Ele acredita, ele confia. E o mais importante, quando nós clamamos a Deus, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus em oração, é o tipo da resposta. Às vezes nós queremos a resposta, irmãos, de imediato, né? Às vezes nós oramos ao nosso Deus por determinada situação e nós queremos que Deus nos responda naquele exato momento. Se Deus passa 1, 2 dias, 1 mês, quem sabe 2 meses, nós já estamos achando que nós somos indignos demais para ter levado aquela oração ao nosso Deus. Nós acabamos imaginando que Deus está virado as costas para a gente, porque Ele está ouvindo as nossas orações. Queridos, a resposta das nossas orações, a resposta das nossas petições é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Porque Deus, Ele sabe o melhor para mim e para você. Sabe o melhor dia, a melhor ocasião para nos abençoar com a resposta que nós almejamos. Porque talvez a resposta que nós queremos para o dia de hoje, se viesse da parte de Deus, não seria benéfica para você, não seria benéfica para mim. E Deus espera o momento exato para direcionar a resposta, para direcionar a bênção da nossa petição. Isso para engrandecer o nome do nosso Deus. É interessante nós olharmos aqui no texto bíblico, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem também. A partir do versículo de número 14, diz aqui a palavra de Deus que veio a resposta da petição de Josafá. Então diz assim o versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel. E aqui eu dou uma pausazinha para dar um detalhezinho sobre Jaziel. Era comum da época Deus falar através de quem? Dos profetas, dos sacerdotes. Agora, quem era Jaziel? O levita. E não era comum Deus falar através dos levitas. Então, eu concluo da seguinte forma que, quando nós pedimos algo a Deus, nós precisamos estar com o nosso ouvido atento à resposta de Deus. Às vezes nós estamos esperando a resposta de Deus vindo de irmão A, irmão B, de alguma situação, e Deus às vezes ainda está falando conosco constantemente, e nós não estamos apercebendo, porque os nossos ouvidos não estão apurados para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu consigo imaginar que se Josafá não tivesse atento à convicção de que Deus iria falar com ele, ele não iria dar razão, ou não iria dar oportunidade à fala de Jaziel por ele ser levita. Mas Deus fala através de Jaziel para dar resposta a Josafá daquilo que ele mais almejava. A resposta que acalentou o coração dele, que, em outras palavras, confortou o coração dele mediante a situação que ele estava vivendo.
Continuando o texto bíblico, diz sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benéia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E aqui vem a resposta: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de quem? De Deus. Mas é de Deus. Queridos, quando nós colocamos as nossas petições, as nossas lutas, as nossas batalhas diante de nosso Deus, as nossas lutas, batalhas já não é mais nossa. O Senhor Deus, Ele pega para ele, essa luta não é sua, essa batalha não é sua, essa batalha agora a partir de hoje é minha, porque nós colocamos nas mãos do Senhor. É interessante que nós precisamos confiar nessa palavra, e quando nós colocamos, nós precisamos confiar plenamente. E às vezes parece que a gente não confia, né, irmão? Às vezes parece que não confia no nosso Deus, porque a gente se coloca na mão do nosso Deus e fica martelando direto aquela mesma coisa. E Deus, vamos lá. É como se falasse assim: você não ouviu? Ou se falasse: você não vai me atender? Mas não, pois nós colocamos as nossas petições diante de nosso Deus, com o coração contrito, confiante no Deus que pode todas as coisas. A batalha já não é mais nossa, mas é de nosso Deus. Eu creio que foi isso que aconteceu no caso da jovem Ló. Tantos irmãos orando, tantas pessoas clamando a Deus por misericórdia, e falou assim: filhos, calma, essa batalha já não é mais de vocês. Essa batalha já não é nem mais de Eloá, essa batalha agora é minha. É questão de honra, é questão do nome ser glorificado. Eu vou operar o milagre, eu vou operar o milagre. O milagre que serve de exemplo para você não desistir da oração. Amém. Não desistir de clamar a Deus por misericórdia, por ajuda. Amém. Queridos, aí o texto bíblico ele continua nos descrevendo. Veio a palavra do Senhor sobre Jaziel, dando uma resposta a Josafá, e a instrução para Josafá ir naquele encontro da peleja que me chama mais atenção ainda, porque eu relatei no início, a forma como Deus conduz para que ele vá àquela batalha. Voltando à minha fala que eu falei da força do exército de Josafá, nesse momento aqui também ele poderia reunir os melhores armamentos que ele tinha para ir à peleja, né? Mas Deus coloca no coração de Josafá que não precisava disso. Ele colocou no coração de Josafá que não precisava a força humana, a violência humana, somente precisava adorar a Deus em espírito. Glória a Deus. Somente precisava buscar a face dele através do louvor. Vá louvando. Está passando pela prova, louve a Deus. Está passando pela dificuldade, acredita em Deus que Ele pode tudo. Ele está falando para mim, para você nesse momento, que porventura esteja passando por um momento de dificuldade na vida. O momento está muito difícil para você, está insuportável a situação, você está no ponto de desistir. Deus está falando para você: acalma o seu coração. Essa peleja não é sua, é minha. Apenas louve o meu nome, apenas engrandeça, apenas me adore em espírito e verdade, que o milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer. Foi isso que ele falou para Josafá. E a Bíblia vai nos descrever que Josafá coloca não o seu exército armado, mas coloca os levitas à frente do seu exército, com harpas, louvando a Deus, cantando, engrandecendo o nome de nosso Deus, e vai em direção àquele campo de batalha, louvando, engrandecendo aquele que pode todas as coisas. É interessante, na continuidade do texto bíblico, você que ainda não teve a oportunidade de meditar nesse capítulo de número 20, de 2 Crônicas, eu te desafio e eu também te convido a meditar. É tremendo o poder que Deus opera nessa situação. É interessante que no meio da situação que ele direciona Josafá a aconselhar o teu povo aí, adorando a ele através dos louvores. No meio do caminho, o exército inimigo ouve os louvores que estão sendo entoados ao nosso Deus. E o que acontece?
A palavra vai descrever que o inimigo começa a se confundir. O inimigo começa a confrontar entre eles mesmos, um acabando com o outro. E quando o exército de Josafá chega lá, no local indicado, no campo de batalha, ele simplesmente só encontra os cadáveres lá e os seus despojos para serem pegos e conduzidos ao seu reino. Queridos, vale muito a pena amar a Deus. Vale muito a pena confiar nesse Deus. Eu quero, em nome de Jesus, pedir aos irmãos, encarecidamente e humildemente, não permita que as adversidades da vida façam com que você enfraqueça a sua fé. Não permita que a dificuldade que porventura você possa estar passando agora nesse momento tire a sua convicção de que o Deus que você serve, que o Deus que você busca pode resolver a situação. Não permita que as imperfeições que aparentam nossas vidas no dia a dia possam tirar a nossa convicção de que nós estamos diante de um Deus que está pelejando por nós. Esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos, que nós buscamos constantemente na nossa vida. E é por conta desse Deus que você está aqui. É por conta desse Deus que você vê essa casa de oração nessa noite para adorar, para exaltar o nome de nosso Deus. Para quem sabe ouvir uma resposta a alguma petição, alguma oração que você esteja fazendo constantemente na sua vida. Talvez até aqui você não ouviu, você não percebeu a resposta de Deus. Mas será mesmo que Deus ainda não respondeu ou ainda o seu ouvido não está apurado para ouvir o Espírito Santo de Deus falar através dos teus céus, através da programação? Deus usa meios para comunicar com cada um de nós. E consideravelmente que Deus está usando para, nessa noite, te dar a resposta que você precisa mediante a sua dificuldade. Que Deus assim possa continuar assim abençoando a nossa vida. Que Deus possa continuar nos fortalecendo a cada dia. Que nós possamos ter a cada dia a convicção de que nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. A intimidade e consagração vai nos gerar a aceitação de Deus. Vai gerar a aceitação da nossa oração diante de Deus. Porque eu posso dizer que se Josafá não tivesse tão cumprido com Deus nesse momento, talvez a oração dele não chegaria até o trono. Assim como Josafá estava com o coração contrito, arrependido pelos erros que ele tinha cometido. É interessante nós notarmos até a resposta que foi tão imediata, que a Bíblia vai descrever que quando estavam todos reunidos ali na congregação, o Espírito Santo do Senhor veio no meio da congregação e falou através do Levita. Então, a imediatez da resposta de Deus. Talvez não vai ser a mesma, talvez não vai ser a mesma durabilidade da sua resposta que você está esperando, mas continue confiando. Continue confiando que Deus ele não virou as costas. Deus ele não está surdo, ele tem ouvido o teu clamor, tem ouvido as tuas súplicas, ele tem contemplado a sua situação atual e no momento mais oportuno ele vai dar a resposta para cada um de nós. Amém. Que Deus assim possa abençoar a sua vida. Essa é uma breve mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu estava em casa meditando e falando assim, mas por que falar sobre esse tema? Por que falar nesse dia sobre esse tema? Mas eu creio que não teria um outro tema mais oportuno a não ser falar sobre oração. E em poucas palavras, em poucos versículos que foram apresentados, tantas lições podemos tirar para a nossa vida, tantos direcionamentos, tantos apontamentos, né? Podemos ver Deus falar conosco através de poucos versículos, como foi esses aqui. Talvez a resposta, talvez a angústia que nós estamos passando, Deus falou comigo, com você, continue buscando. Continue meditando. Continue orando, depositando tempo saudável na presença de Deus, e no tempo oportuno Deus vai responder. Amém. Jesus. Amém. Eu queria louvar com os irmãos, não louvar, minha voz não atende o pedido, mas louvar com a congregação, o louvor. Podia falar com Deus, falar muito sobre a oração,
E que esse louvor seja, na verdade, a sua oração nesta noite. Né? Que mediante a tudo que você ouviu aqui sobre o poder da oração, que esse louvor te inspire a se colocar constantemente na presença de Deus através da oração. Eu vou convidar você para ficar em pé, para que nós possamos estar louvando ao nosso Deus. E professar diante de Deus, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que ele contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Que é nossa compreensão, que é nossa
força, que a nossa determinação possa estar posta no Senhor. Amém. Não sei como você veio nessa noite, nessa igreja. Seu estado físico e espiritual. Mas Deus sabe. Até momentos antes eu não sabia por que passar essa mensagem nessa igreja. Mas eu prova o suficiente que Deus conduziu essa mensagem, porque pessoas estão precisando ouvir mensagem como essa nessa igreja. Aleluia. Talvez para ter confiança mais, talvez para ter um alívio em meio às dificuldades, às dores. Mas o nosso Deus ele tem conduzido, tem feito meios para nos conduzir à plena santidade de Deus. Amém. Sabe, eu recebi um relato agora, quando nós estamos aqui no louvor. Eu gostaria que a mesma compartilhasse com os irmãos. Aos irmãos ver como o nosso Deus age, como o nosso Deus move, como o nosso Deus conduz, para que nós possamos estar diante dele. Amém. Irmã Vilã, se você poderia, por favor? Boa noite, irmãos e irmãs, graças a Deus perguntou. Hoje eu passei o dia todo muito fome. Eu estou ficando bem injustiçado. E hoje foi pior. Não consegui fazer nada legal. E aí uma pessoa passou no meu telefone, disse: eu estou orando por você. E já é 6h19. Ela falou: você vai para a igreja hoje. Eu não vou não, eu estou muita dor. Talvez eu nem fique em pé. Aí ela falou: eu vou estar orando por você, você vai levantar para ir agora. Tome um banho e vá para a igreja. Jesus vai te dar fé. Ela pensou que estava dando para mim em pé. Então, me glória do Senhor, assim. Mas toda vez que eu estava sentindo nos ossos, nas pernas, eu senti muita dor. Glória a Deus, melhorou. E eu sei que sou muito aqui porque Deus queria falar comigo, que eu sei que o nosso Deus é poderoso. Sempre vencer, vence, sempre vencerá se você esperar. E essa pessoa que acreditar pode perguntar para a irmã mesmo. Ela ensinar para eles, e ela viu dizendo que achou muita dor, ela falou comigo no telefone. E Deus, ele vem dar vitória. Mas se continuar confiando no Senhor, você é poderoso. É Ele que luta por nós. Amém. Amém. Percebe, irmãos, que nós não precisamos nem ir muito longe para vermos o quanto Deus nos ama. Para vermos o quanto Deus move montanhas para estar nos abençoando, derramando bênçãos em sua vida, operando milagres, operando os feitos que somente Deus pode na nossa vida. Eu quero orar nesse momento, eu quero pedir que nesse momento você possa curvar suas mãos. Eu vou, assim como foi feito aqui no momento da oração, será que um minuto para que você possa apresentar a sua situação real nas mãos do Senhor. Depois desse 30 minutos, a gente vai estar orando, consagrando, entregando as mãos do Senhor, assim como devemos fazer todos os dias da nossa vida, colocar nossa vida no altar do Senhor. Amém. Oportunidade que somos concedidos nessa noite e temos um encontro com o Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu também de ouvir a tua voz. E temos a certeza, a convicção de que nós temos um Deus que leva, que olha, que deseja por cada um de nós. E nesse momento vem Deus com a tua palavra que foi pregoada. E diante ao exemplo do filho da face, buscou a tua face no momento de maior dificuldade da vida dele.
para pelejar com essa grande multidão de dificuldades e problemas que estamos rodeando, ó Pai. Mas os nossos olhos também estão em Ti, ó Pai. Convictos, crendo que o Senhor fará o melhor para cada um de nós. Confiando, grande Deus, que o Senhor pelejará por as nossas dificuldades, pelas nossas lutas, Pai. Pai querido, por favor, venha de conta das nossas petições nessa noite. Venha de conta aos nossos corações, grande Deus, tira de nós aquilo que está nos angustiando. Tira de cada um de nós aquilo que, porventura, também possa estar atrapalhando a nossa comunhão. O Senhor conhece os nossos corações. Conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas labutas, as nossas lutas diárias. Por favor, de Deus, segure nossas mãos, pois somos fracos, somos privilegiados, primeiro diante de cada situação. É pedir de Deus, em especial pela Eliane, que conseguiu forças do Senhor para se levantar e vir afrontar a oração dessa noite. Ouvir a tua voz. Sabe, essa mensagem que eu sinto para ela em muitos aspectos, Pai. Por favor, vai tocando em cada parte do corpo dela, que assim, encontra-se firme nesse momento. Vai curando, vai restaurando, meu Deus, tudo para a honra e glória do teu nome. Tem outras pessoas aqui que estão feridas, ó Pai. Estão enfermas, com dificuldade, eu não sei, mas o Senhor sabe. Peço que o teu Santo Espírito possa estar edificando cada vida. Amém. Possa estar resolvendo o mesmo de tua vontade. Aquele que nos conduz aos nossos lares novamente. Nos protege nessa estrada e nos livra de todo mal. E nos agracia com a tua presença, com os conhecimentos sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe.